Bem, a gente terminou aí o estudo dessa função energética do ciclo de Krebs, mas como eu já falei, a gente ainda vai falar muito do ciclo de Krebs. Mas agora vamos falar da bendita cadeia respiratória, né? Que é tão importante, que está lá nas nossas mitocôndrias. Que essa cadeia, de maneira simplificada, faz? É uma cadeia, tem esse nome, não é à toa. São várias proteínas que estão dispostas em cadeia na membrana interna da mitocôndria, tá? Depois eu vou mostrar aí o desenho dessa cadeia. E vão acontecendo uma sequência de reações, tá? Nessas reações, tudo começa quando o NAD e o FAD liberam aí os seus hidrogênios, né, da sua estrutura, libera para essa cadeia, tá? Eu já vou mostrar aí para vocês. E no final dessa cadeia, existe aí um encontro desses hidrogênios e dos elétrons, que eu já vou falar um pouquinho dos elétrons para vocês, com o oxigênio. E eu tenho a formação de água, tá? É assim que termina tudo, é assim que termina essa via aeróbica. É quando hidrogênio e elétrons encontram o oxigênio lá no final da cadeia. E esse oxigênio é essencial para o funcionamento da cadeia. Se não tiver o oxigênio lá para receber aí esses elétrons, essa cadeia vai parar de funcionar, aí fica incompatível a sobrevivência dessa célula, fica inviável a sobrevivência dessa célula sem o oxigênio, tá? E durante esse processo, a gente vai ter aí a formação de ATP. Então, durante essas reações, que eu já vou mostrar para vocês, eu tenho liberação de energia e no final eu consigo fosforilar o ADP. Então, o ADP, quando recebe um fosfato, vira ATP, que é a nossa energia, tá? Então, eu vou explicar no próximo slide como que isso acontece. Então, aqui, só para vocês entenderem as etapas aí dessa cadeia respiratória. Então, eu tenho uma etapa que a gente chama, que é uma parte dessa cadeia, que há o transporte de elétrons, tá? Já vou mostrar esses elétrons para vocês. Então, eu chamo essa parte de cadeia transportadora de elétrons. Aí eu tenho essa primeira parte, onde tem o transporte dos elétrons, e lá no final eu tenho lá uma proteína, na verdade essa proteína tem uma enzima, que a gente chama de ATP sintase, ou seja, sintase vem de síntese, ATP de ATP, ou seja, uma enzima que sintetiza ATP, tá? Essa enzima, então, ela vai formar ATP através da fosforilação do ADP. Então, o ADP, que é o difosfato, recebe o fosfato e vira trifosfato. Então, vai ter a formação de ATP. A gente chama essa fosforilação de fosforilação oxidativa, tá? Porque tem lá a participação do oxigênio, tá? Tem aí reações de oxidação. A quantidade de energia, quando a gente pensa, tá? Vamos pensar numa molécula de glicose, sempre pensando lá no início, uma molécula de glicose. Aqui na cadeia respiratória, com todos os NADs que a gente viu que foram produzidos, então vamos tentar lembrar. Lá na glicólise, produzir 2 NADH. Lá na conversão de piruvato para acetil-CoA, produzir mais 2 NADHs. E lá na cadeia, lá no ciclo de Krebs, produzir mais 6 NADHs. Então, a gente contabiliza aí, dá 10 NADHs. Aí a gente tem o FADH, 2 FADHs que foram produzidos no ciclo de Krebs. E tudo isso, gente, vai para a cadeia respiratória. E NAD e FAD liberam os seus elétrons e hidrogênios, né? E através dessa liberação, essa cadeia funciona e no final a gente consegue ter
34 ATPs. Então, vejam, se a gente comparar com os 2 ATPs da glicólise e 2 ATPs lá do ciclo de Krebs, 34 é muito mais, né? Então, é realmente muito mais energia que é produzida na cadeia respiratória, quando a gente compara aí com essas etapas anteriores. Então, vamos ver como que acontece isso. Aqui, pessoal, é só para ilustrar aquela continha que eu fiz para vocês, né? Então, lá na glicólise, a gente viu que tem uma reação lá, onde a gente tem oxidação, então a gente produziu 2 NADH. Conversão de piruvato para acetil-CoA, a gente também viu que produziu 2 NADH. E no ciclo de Krebs, a gente viu que houve a produção de 6 NADH, totalizando 10 NADH. E no ciclo de Krebs, a gente também tem a produção de 2 moléculas de FADH. Então, todas essas moléculas vão para a cadeia respiratória. E aqui, só para mostrar com relação à produção de energia, até agora a gente viu que a gente conseguiu produzir 2 ATPs na glicólise e 2 ATPs no ciclo de Krebs, que é realmente pouca coisa, quando a gente compara com os 34 ATPs que vão ser produzidos na cadeia respiratória. E como que a gente consegue produzir esses 34 ATPs? Através das coenzimas reduzidas. Reduzidas por quê? Porque elas estão com o hidrogênio. Então, não sei se vocês lembram. Quando uma molécula está reduzida, significa que ela está com hidrogênio, e quando ela está oxidada, significa que ela está sem o hidrogênio. Então, essas coenzimas reduzidas, o NAD e o FAD, que estão reduzidas com hidrogênio, lá na cadeia respiratória vão ser oxidadas, reoxidadas. O que significa oxidação? Perde o hidrogênio. Então, elas vão ficar oxidadas. Então, quando elas são oxidadas nessa cadeia respiratória, a cadeia começa a funcionar e a gente vai ter bastante produção de ATP, tá? As coenzimas, quando elas estão nessa forma sem o hidrogênio, elas não vão ser destruídas, elas voltam para a via glicolítica e para o ciclo de Krebs produzir, captar mais hidrogênio, tá? Então, NAD, FAD, quando liberam os seus hidrogênios, quando são oxidadas, perdem esses hidrogênios, essas coenzimas voltam para a via glicolítica e para o ciclo de Krebs para captar novos hidrogênios. É o trabalho dessas coenzimas. Pega hidrogênio do ciclo de Krebs ou da glicólise e leva até a cadeia respiratória, libera o hidrogênio lá e volta para trabalhar e pegar mais hidrogênio. É isso que NAD e FAD fazem, tá? No final da cadeia respiratória é onde a gente vai ver que vai ter a produção lá dos 34 ATPs, tá? Então, vai ter a fosforilação oxidativa aí do ADP. Pessoal, tá aí a cara da cadeia respiratória. Então, vamos ver aqui a mitocôndria. Então, aqui tá o citoplasma, certo? Da célula. Aí, aqui a gente tem a mitocôndria. A mitocôndria, ela é constituída de uma membrana externa. Ela tem também uma membrana interna. Aqui a gente fala que é um espaço intermembranas, né? Entre as membranas. E aqui está a matriz mitocondrial. E aqui são as cristas, tá? A membrana interna, ela tem dobras, né? Que a gente chama aí de cristas mitocondriais. Aqui, para facilitar, a figura esticou, né? Essa membrana interna, porque é exatamente nela onde ficam as proteínas que fazem parte da cadeia respiratória, tá? Então, a gente vai ter várias proteínas aqui, eu já vou mostrar o certo para vocês. E no final da cadeia, eu tenho uma enzima que vai fazer a fosforilação do ADP em ATP, tá? Então, aqui só para vocês
localizarem onde fica a estrutura da cadeia respiratória, tá? Então, essa cadeia, ela ocorre na membrana interna da mitocôndria, ok? Pessoal, então vamos entender um pouquinho o que vai acontecer aí nessa cadeia respiratória. Primeira coisa, a cadeia respiratória, então, é constituído de várias proteínas, tá? Que a gente pode chamar de complexos, que são numerados, tá? Então, eu tenho um complexo 1, que está fixa na membrana interna, tá? O complexo 2 também está lá fixo na membrana interna. São proteínas. Complexo 3 e o complexo 4. Então, são 4 complexos, tá? Existem aí moléculas que vão conectar um complexo ao outro, tá? Então, a gente tem uma coenzima que chama coenzima Q, que conecta o complexo 1 e 2 ao 3. E eu tenho o citocromo C, que vai conectar o complexo 3 ao 4, tá? Aqui, gente, é só para vocês entenderem como que é a estrutura, tá? Mas o mais importante é vocês entenderem o que vai acontecer nesses complexos, que no final eu consigo produzir aí o meu ATP, tá? Então, não preocupem. O que vai acontecer nessa cadeia? Ela chama cadeia de transporte de elétrons, então vai ter transporte de elétrons. Mas espera aí, da onde vêm esses elétrons? Do hidrogênio, que está na onde? No NAD/FAD. Aí lembrando lá da química que vocês aprenderam no ensino médio, quando a gente fala em hidrogênio, o hidrogênio, gente, é isso aqui, ó. O hidrogênio, ele tem um elétron com ele, tá? Então, ele tem um elétron. Então, sempre quando eu falo, ó, o NAD captou hidrogênio, significa que junto desse hidrogênio a gente tem elétron, tá? Então, quando eu falo que esse NAD liberou esse hidrogênio, significa que ele está liberando o elétron também, tá? Quando a gente libera o hidrogênio, ninguém pega esse hidrogênio, liberei lá no meio aquoso. Esse hidrogênio, ele libera o elétron e ele fica com uma carga positiva, que é o que a gente chama de próton, tá? Lembrem que isso daqui vocês aprenderam que influencia no pH, né? Então, vocês já viram isso aqui. Então, esse hidrogênio, na forma livre, que fica com essa carga positiva porque perdeu o seu elétron, ele deixa o pH da solução mais ácido. Vocês já aprenderam isso. Então, é o que vai acontecer, tá? Na DIFAD, eles vão liberar o hidrogênio. Então, vai ter lá o próton e eu também vou ter aí o elétron, que a gente representa com a letra E, e o elétron tem carga negativa, tá? Aí, o que vai acontecer é que essa cadeia, ela vai transportar esses elétrons, tá? Então, eu tenho lá as proteínas que vão captar esses elétrons, vai ter o transporte desses elétrons, e sempre quando eu tenho o transporte de elétrons, eu vou gerar energia, tá? E essa energia, ela vai ser utilizada para fazer um bombeamento de prótons, que vocês já vão entender o que é isso. Tá? Então, os prótons vão ser bombeados. Tá? Então, já vou mostrar como que ocorre. Então, o que eu quero que vocês entendam nesse slide? Que quando NADH e FADH liberam o hidrogênio, eles estão liberando aí o próton, que é esse hidrogênio com a carga positiva, e também tem a liberação do elétron, que a gente não falou muito de elétron até agora. Mas sempre quando eu falo em hidrogênio, eu tenho que lembrar, né, lá da química, o que o hidrogênio tem. O hidrogênio tem, né, uma camada aqui onde tem um elétron, tá? Então, quando eu libero esse hidrogênio, eu tenho que lembrar que ele tem um elétron.
Bem, eu tentei, né, procurar uma figura mais simplificada dessa cadeia respiratória. Confesso que é difícil. E eu achei esse desenho aí muito bem feito. Tirei aí de um site que eu coloquei o link aqui embaixo para vocês. Eu achei bem interessante. Eu achei fácil da gente. Fácil não, porque cadeia respiratória não é fácil, mas eu achei mais tranquilo para eu explicar para vocês. Então, vamos ver o que tem nesse desenho. A gente tem aqui aqueles complexos, né, que a gente nomeia de 1 a 4. Então, aqui, pessoal, eu tenho o complexo 1, aqui eu tenho o complexo 2, complexo 3 e complexo 4, tá? E aqui no final é onde eu tenho a enzima, tá? É um outro complexo que a gente pode até chamar de complexo 5, tá? Mas é onde eu tenho a enzima ATP sintase, que é onde vai ser produzido o ATP. Então, o que vai acontecer nessa cadeia? NADH, todos os NADHs vão chegar lá e vão liberar os seus hidrogênios. Quando eu tenho liberação de hidrogênio, lembra que tem o elétron. O elétron, pessoal, vai ser captado aí por esse primeiro complexo. Tá? Então, eu tenho uma enzima que vai captar esse elétron. E esse elétron, ele vai ser transferido até o complexo 3. Tá? Quem faz isso? Quem faz isso é aquela coenzima que conecta o complexo 1 ao 3, que é a coenzima Q. Tá aqui, ó. Tô tentando pintar ela em azul, mas ela tá aqui. Tá? Ela é móvel, então ela pega o elétron aqui do 1, do complexo 1, e leva até o complexo 3, tá? Então aqui é o complexo 3. Quando eu tenho essa liberação do elétron para esse complexo 1, eu tenho uma energia sendo gerada, tá? A partir desse elétron. Essa energia vai ser utilizada para esse complexo conseguir pegar prótons que estão aqui dentro da mitocôndria. Aqui eu tenho muito próton, tá? Então eu tenho vários prótons, inclusive o próton que o próprio NAD liberou, tá? Então aqui eu tenho prótons livres. Então o que vai acontecer? Quando eu tenho a liberação desse elétron para esse complexo, eu tenho liberação de energia e esse complexo aproveita, tá, para bombear prótons desse espaço interno da mitocôndria para esse outro espaço, que é o espaço entre as membranas, tá? Então, a função é fazer esse bombeamento. Essa cadeia tem essa função de transportar elétrons e fazer bombeamento de prótons para o espaço entre as membranas. Beleza. Aqui no complexo 2, pessoal, é onde o FAD entrega aí os seus elétrons, tá? Então, aqui o FAD entregou os elétrons e a coenzima Q vai pegar esse elétron e trazer aqui para o complexo 3. Aqui não tem bombeamento, tá? Então, esse complexo 2, vejam que ele nem atravessa a membrana. Vejam que ele consegue aí atravessar a membrana, ele está em toda a membrana, mas o complexo 2 não. O complexo 2 ele só serve para captar elétrons do FAD. Tá? Então, o FAD libera seus elétrons. Beleza, esse elétron vai ser encaminhado para o complexo 3 pela coenzima Q. Tá? Chegou aqui vários elétrons, e aí o que a coenzima, o que o complexo 3 vai fazer? Vai bombear mais próton para o espaço intermembranar. Então, está enchendo de prótons aqui. Tá? Então, começa a encher. Aqui começa a ficar cheio de prótons. Aí, existe aquela outra molécula que conecta o complexo 3 ao complexo 4, que é esse último complexo. Aqui é o 4. E, novamente, eu vou continuar bombeando aí prótons
para o espaço intermembranas. Aí, o que vai acontecer? A gente vai verificar que nesse espaço entre as membranas, eu vou ter uma concentração elevadíssima de prótons. E a parte interna da mitocôndria acaba ficando mais baixa em prótons. Isso quando vocês vão ver em outras disciplinas, fisiologia, citologia, que quando eu tenho aí num espaço uma concentração maior que outro, a tendência é equilibrar. Então, a tendência é que essas moléculas que estão elevadas de um lado da célula ou de uma membrana tendem a passar para o outro lado, onde a concentração está menor. E é exatamente isso que vai acontecer. Vai acontecer um fluxo aqui nesse último complexo, que é o 5. Todos esse excesso de prótons volta de forma rápida aqui para dentro da mitocôndria. E esse influxo, pensem, um fluxo rápido, gera uma energia. E é uma energia mecânica, que ele até coloca na figura girando aqui, ó. Ele faz uma setinha como se girasse. E dessa energia, eu sei que é difícil para a gente entender, mas pense que é uma energia que gira alguma coisa. E com essa energia mecânica que a gente consegue, dessa força que gira ali, eu tenho uma enzima que chama ATP sintase, que consegue pegar um fosfato aqui de bobeira na célula, que a gente chama de fosfato inorgânico, e fosforila o ADP. E aí eu tenho a produção de ATP. Então, pensem que isso acontece aí de forma sem parar. Então, são muitos ATPs sendo produzidos. E aqui na etapa 4, que é onde acaba o transporte de elétrons, o que vai acontecer? Eu tenho bastante oxigênio aqui, o oxigênio vai ser necessário para finalizar esse transporte. Então, o oxigênio, ele pega 2 elétrons, tá? E vai parear aqui, ó, com o hidrogênio, tá? Formando água. Então, tem a união aqui de 2 hidrogênios com oxigênio formando água, tá? Então, se a gente pensar numa molécula de oxigênio, essa molécula, ela vai se dividir, né? Um O aqui, eu tô tentando escrever aqui um O aqui. Cada uma delas vai captar 2 hidrogênios com elétrons, tá? O que faz a ligação acontecer são os elétrons que vão parear. Isso aqui é química, tá, gente? Só para vocês tentarem relembrar. Então, aqui eu formei uma molécula de água e aqui daqui eu vou formar outra molécula de água. Tá? Então, eu vou ter formação de água. Então, o oxigênio é para isso, para captar aí os hidrogênios e os elétrons formando água, tá? Então, no final, esses hidrogênios, esses elétrons vão encontrar o oxigênio, onde eu tenho a formação de água e eu finalizo. Vejam que é bem complicado, isso que eu tentei simplificar ao máximo para vocês, tá? Mas tentem pegar vídeos. Eu coloquei aqui um vídeo no YouTube que tenta explicar também isso de uma maneira simplificada, então assistam esse vídeo e tentem entender que o que a gente precisa saber é que NAD e FAD vão liberar os seus hidrogênios na cadeia respiratória e que a função dessa cadeia é transportar os elétrons nessa cadeia aí, entre esses complexos, e que há um bombeamento aí de prótons, e que desse transporte de elétrons e bombeamento de prótons, no final eu consigo ter uma energia para fosforilar o ADP e produzir muito ATP. E eu consigo produzir aí 34, em média aí 34 ATPs
a partir de uma molécula de glicose, pensando aí que está chegando 10 NADHs e 2 FADHs, tá? Então, eu quero que vocês saibam aí o produto. O produto é o ATP, e esse produto consegue ser produzido a partir do transporte de elétrons e bombeamento de prótons. Então, vamos agora trabalhar com outra figura aí para tentar explicar de uma maneira mais simplificada para vocês, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Quem chega na cadeia respiratória? Quem que é fundamental na cadeia respiratória que vocês precisam saber, né? Quem que vai botar essa cadeia respiratória para funcionar? NADH e FADH. Estou aqui escrevendo FADH. O que NADH e FADH vão fazer? Liberar o hidrogênio, ok? Então, quando eu libero o hidrogênio, eu formo prótons, que tem aí a carga positiva, que aqui na figura ele está ilustrando com esse mais, tá? E os elétrons. E os elétrons têm carga negativa, tá? Então, o que vai acontecer? NADH e FADH liberou hidrogênio, então tem a liberação aí dos elétrons. Os elétrons vão ser importantes porque eles vão ser transportados pelos complexos. Então, vão ser transportados pelos complexos 1, 3 e 4, tá? E durante esse transporte, o complexo 1, 3 e 4 consegue bombear os prótons para o espaço entre as membranas, tá? Então, sai aqui da matriz mitocondrial e vai tudo para o espaço entre as membranas. Ou seja, eu tenho uma elevada concentração de prótons no espaço entre as membranas. Como que eu consegui fazer isso? Por meio do transporte de elétrons. Por isso que essa parte da via chama cadeia transportadora de elétrons. Então, através do transporte de elétrons, eu tenho bombeamento de prótons para o espaço entre as membranas. Esse espaço entre as membranas ficou cheio de prótons. Aí, no final, lá no último complexo, no complexo 5, eu tenho um complexo que permite a passagem desse excesso de prótons para a matriz, como se voltasse tudo para a matriz. E quando eu tenho assim um fluxo de prótons, pensa no influxo, num jato de prótons, eu consigo ter uma energia mecânica, né? Então, se a gente pensar um vento, uma ventania não mexe a árvore, é isso. Aqui é como se fosse uma ventania de prótons que vai ser capaz de girar esse complexo. É como se fosse, sei lá, um catavento que começa a girar rapidamente e através dessa energia mecânica eu consigo ter uma enzima que vai fosforilar o ADP e converter em ATP. Então é isso, gente. Eu sei que é complicadinho, tentem rever. Na aula ao vivo a gente vai tirando as dúvidas, vamos ver vídeos no YouTube para a gente tentar entender esse processo, tá? Mas é importante que vocês saibam que na cadeia respiratória eu tenho aí liberação de hidrogênio do NAD e FAD, ou seja, essas são as moléculas fundamentais para essa cadeia aí funcionar. E eu tenho o transporte de elétrons nessa cadeia e o bombeamento de prótons. No final da cadeia, eu tenho a ligação aí dos elétrons e dos hidrogênios ao oxigênio, que é o que permite finalizar aí esse transporte de elétrons, é quando esses elétrons encontram o oxigênio e a partir daí eu tenho a formação de água. Ou seja, outra molécula essencial para o funcionamento dessa cadeia é o oxigênio.
Então, além do NADH e do FADH, eu preciso ter o oxigênio nessa cadeia, porque é ele que vai receber os hidrogênios, tá? Formando água. E através desse bombeamento de prótons, eu consigo ter uma energia que faz com que ocorra a fosforilação do ADP, produzindo muito ATP. Ok? Então, é isso. E agora, resumindo tudo que a gente viu aí nessas duas últimas aulas, então a gente viu que quando a glicose entra aí nas nossas células, ela vai no citoplasma ser quebrada pela via da glicólise em duas moléculas de piruvato. Durante essa quebra, a gente consegue produzir 2 ATPs e 2 NADH. Depois, esses piruvatos vão lá para a mitocôndria e lá na mitocôndria vão ser convertidos em acetil-CoA. E nessa conversão, eu consigo produzir mais 2 moléculas de NADH. O acetil-CoA, então, vai entrar no ciclo de Krebs. Então, vai se juntar lá o oxalacetato, que está no ciclo de Krebs, e vai botar esse ciclo para girar. Então, girou lá 2 vezes, né? Porque são 2 moléculas de acetil-CoA, e me gerou aí 6 NADHs, 2 FADHs e 2 ATPs, tá? Aí, o que vai acontecer? Todos esses NADH e FADH vai tudo para a cadeia respiratória. E lá na cadeia respiratória, o que eles vão liberar? Os seus hidrogênios. Libera hidrogênio e, consequentemente, eu tenho os elétrons que vão ser transportados nessa cadeia, gerando lá o bombeamento de prótons, que gera lá no final uma energia para que ocorra a fosforilação do ADP, produzindo aí 34 ATPs. No final também tem o encontro do oxigênio com o hidrogênio, formando água. Então, é fundamental também a participação do oxigênio aqui também. Ok, então, a partir de uma molécula de glicose, quantos ATPs que eu consegui produzir? 2 aqui, 2 no ciclo de Krebs e 34 na cadeia respiratória. Ou seja, aproximadamente aí 38 ATPs. Tá? Eles fazem um cálculo aí, eles chegam aí a por volta de 38 ATPs. Ou seja, bastante, né? Então, a nossa via aeróbica me produz 38 ATPs, tá? Diferente da via anaeróbica que vocês estudaram. A via anaeróbica, ela para aqui na glicólise, ela acaba no piruvato, né? O piruvato vai ser convertido em lactato, ou seja, vai ter a produção de apenas 2 ATPs, tá? Isso a via anaeróbica. É isso, pessoal. Vou deixar aí um estudo dirigido para vocês. Na aula ao vivo a gente tenta tirar as dúvidas. Tentem ver aí o videozinho que eu coloquei do YouTube para entender o mecanismo aí da cadeia respiratória. Tá? Bons estudos. Até a próxima.